E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Hebreus, capítulo 13, verso de número 9, que diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram, aos que eles se entregaram. Capítulo 13, verso 9 de Hebreus. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que eles se entregam. Eu acabei de ler aqui Hebreus capítulo 13, o verso é o de número 9, aonde traz para nós um certo despertamento a não ser levado por doutrinas estranhas, né? Ensinamentos estranhos. E nós temos vivido esse tempo, onde você vai perceber que uma das características principais da apostasia que existe nesse tempo é deturpar a palavra de Deus, a ponto de fazer com que os valores do Cristo, da Bíblia, sejam destruídos e sejam influenciados por um mundo que cada vez mais quer tirar a santidade que existe na existência dessa palavra. Quer tirar cada vez mais a essência do verdadeiro evangelho, né? Desde essa época que você vê esse despertamento também do apóstolo Paulo nas suas cartas, assim como também até dentro do próprio livro de Hebreus, esse despertamento para que nós não venhamos ser influenciados por essa onda de doutrinas estranhas. Não vos deixei ser levado em redor por doutrinas estranhas, ok? Por quê? Porque cada vez mais, por causa da iniquidade, por causa do pecado, o homem vai ser influenciado pelo mundo e vai deturpar as coisas santas do Senhor. Cada vez mais, por causa da apostasia, vai crescer esse conhecimento deturpado, né? As pessoas vão seguindo aquilo que quer e adaptam a palavra de Deus às suas vontades. Fazem com que a Bíblia esteja adequada aos seus desejos e não ao contrário, né? Quando na verdade as suas vontades que deveriam estar adequadas à palavra, os seus desejos que deveriam estar adequados ao Evangelho de Jesus. Mas nós hoje vivemos um tempo extremamente difícil, que é um tempo de apostasia. Aí você vai perceber doutrinas estranhas dentro da igreja. Quando eu falo de doutrina, eu falo de Bíblia, ok? Pessoas pregando coisas que a Bíblia não diz, inventando coisas que Jesus não viveu, fazendo coisas que o Evangelho não nos ensina, ok? E isso são doutrinas estranhas que distanciam um homem de Deus. Essa apostasia, ela vem com esse entendimento, com essa intenção de deturpar aquilo que é sagrado. Então hoje, por exemplo, você não ouve mais a diferença do santo do profano. Não existe mais essa diferença. Hoje é tudo a mesma coisa, pode tudo, vive da forma que quer, faz o que quer, né? Não existe mais separação do santo do profano, é tudo santo e nada tira a santidade e tal e tal e tal. As pessoas pensam dessa forma, grande parte delas, e são influenciadas por um sistema manipulado pela apostasia. Porque parece hoje que o evangelho não tem mais renúncia, parece que o evangelho hoje não tem mais cruz, parece que o evangelho hoje não tem mais sacrifício. E Jesus disse que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Foi Jesus que falou isso. E o mesmo Cristo que disse que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Tiago falou sobre isso. Que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Eu não tenho como ter duas amizades. Eu não tenho como ter dois relacionamentos. Ou eu sou amigo do mundo, ou eu sou amigo de Deus. Ok? Ou eu sou amigo de Cristo, ou eu sou amigo do mundo. Ou eu sou amigo do pecado, ou eu sou amigo das coisas espirituais. Ou me relaciono com o céu, ou me relaciono com as trevas. Então eu tenho a decisão com o que eu vou me relacionar.
quem eu vou construir um elo maior de intimidade? Não tem como ter dois caminhos. Eu ser amigo do mundo e amigo de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que não tem como servir a dois senhores. Porque quando eu agrado a um, eu acabo desagradando o outro. Consegue perceber isso? Então nós vivemos um tempo hoje onde essa apostasia está crescendo em nosso meio com doutrinas estranhas. Isso é uma das coisas mais aplicadas nesse tempo que nós estamos vivendo. A deturpação da palavra de Deus. Aí você vê as pessoas pegando a Bíblia e adaptando ela à sua vontade. Sem querer passar por uma mudança, sem querer passar por uma transformação. Tem muita coisa que eu leio na Bíblia e é difícil viver aquilo que a gente lê. Só que por mais que seja difícil ler, por mais que seja difícil entender, eu não vou mudar a Bíblia para que ela se adapte às minhas vontades. Mas na verdade é a minha vontade que tem que estar adaptada à palavra. Por mais que muitas das vezes isso me confronte, por mais que muitas das vezes isso me exorte, por mais que muitas das vezes eu não quero, mas se a Bíblia está falando para fazer, eu devo fazer. Eu procuro praticar o que a palavra está me ensinando a fazer. Se eu tenho uma opinião de ler algo que eu não estou gostando na Bíblia, é porque o problema está em mim e não na palavra de Deus. Se eu leio algo na Bíblia que eu não gosto, é porque o problema está em mim e não na palavra. Porque a palavra de Deus é verdade e salvação para a minha vida. Só que o problema desse sistema de doutrinas estranhas é que cada vez mais as pessoas estão perdendo o sentido do real evangelho. O sentido do que o evangelho representa para nós. De como nós devemos viver. Como nós devemos absorver a palavra. Então cada vez mais vai ficar distante essa essência. Por causa da iniquidade, por causa da apostasia. Aí entra uma palavra de extrema importância de Hebreus capítulo 13, 9, quando ele fala assim, não vos deixeis ser levado por doutrinas estranhas. Eu só não vou ser levado por certas doutrinas se eu fizer isso aqui. Eu ler a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, eu vou ser influenciado. Por isso que eu aconselho você, eu sei que você me dá honra, para mim é um privilégio, sempre ter você aqui no devocional, você lê a Bíblia comigo, isso é bom para a sua vida espiritual, isso edifica você, mas não é um essencial. Eu lhe aconselho você, antes do devocional, ter o teu momento com Deus, ter o teu momento de palavra, ter o teu momento de oração, ter o teu momento de leitura. Por quê? Porque é o conhecimento que vai te dar força para você não ser doutrinado por essas linhas estranhas. Porque, por exemplo, se eu falar alguma coisa que é antibíblico, logo a sua consciência vai pensar e vai dizer, peraí, esse cara está falando uma coisa que não está na palavra. Isso aqui está contrário ao Evangelho, a Bíblia não diz isso. O Evangelho fala outra coisa. Então, eu só vou ter essa ligação, esse entendimento, se eu tiver conhecimento da palavra. A partir do momento que eu não tenho conhecimento da verdade, a partir do momento que eu não tenho conhecimento da palavra, a partir do momento que eu não tenho um entendimento do que está escrito aqui, eu vou ser influenciado por qualquer coisa que eu ouço. Então, estude a palavra, examine a palavra, tire o seu tempo com Deus, para que você não seja influenciado por essas coisas, sabe? A gente percebe hoje um tempo de pessoas que têm uma fé tão rasa, uma fé rasa, qualquer coisa que acontece, elas se distanciam, qualquer coisa que acontece, elas se desviam da igreja, é uma fé muito rasa, muito rasa. Não viveram uma real experiência com Deus, com a sua palavra, com o Evangelho, sabe? Não foram marcados pela verdade do Evangelho. Não foram marcados por um Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que salva, o Evangelho que restaura. Elas simplesmente procuraram um Evangelho para tentar suprir uma necessidade que elas tinham, ou um problema familiar, um problema em casa, ou uma porta que se fechou, ou queria de Deus um milagre, e como não receberam, saíram da igreja. São pessoas que tiveram uma fé muito superficial, e que procuraram Deus pelaquilo que Ele poderia fazer. E quando eu sirvo a Deus pelaquilo que Ele pode, quando Ele não fizer, eu deixo de servi-lo. E essa não é a experiência que eu tenho que ter real com o Evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que tenta ganhar a sua vida perde, mas aquele que perde por amor a mim, esse a ganha.
Tá dando para entender? Leia a palavra, estude a palavra, faça esses momentos com Deus. Isso é importante para você, para que você não seja influenciado pelas essas doutrinas de apostasia, né? Essas doutrinas cada vez mais crescendo em nosso meio. Você quer ver uma vez que eu fiz um comentário e algumas pessoas não gostaram devido à mentalidade corrompida que elas têm durante seu tempo? Uma vez eu preparei uma mensagem e eu falei sobre o nome de Jesus. Eu falei que o nome de Jesus, ele é suficiente para expulsar demônios e para curar enfermos. Mateus capítulo 10, a Bíblia diz assim: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Então a autoridade que eu tenho passo a ter através do nome de Jesus. Só que hoje tem um misticismo tão grande em nosso meio, porque algumas religiões aprenderam que o ponto de contato é uma forma melhor para o ser humano conseguir usar a fé. Aí você vê as pessoas fazendo tanto tipo de campanha só com ponto de contato, pega isso, segura aquilo, porque através disso você vai ser curado, é o lenço que cura, toma água que você vai ser curado, toma não sei o que você vai ser curado, pega a pedrinha que você vai ser curado. Veja bem, eu não estou invalidando o poder de Deus sobre realizações de certas coisas, mas o problema é que esse misticismo cresce pela ignorância das pessoas que não entenderem que é o poder no nome de Jesus que cura. Então, por exemplo, eu não preciso pegar uma pedra para você e dizer, ó, segura essa pedrinha, leva para sua casa que você vai ser curado através dela. Por quê? Porque não é a pedra que vai curar. O que vai curar você é o nome de Jesus. O que vai curar você é o poder que há no nome de Jesus. Só que a falta de conhecimento faz as pessoas se prenderem a um ponto de contato ao ponto de acreditarem que se não tiverem o objeto não serão curadas. E pasmem, isso não é de hoje, tá ok? Isso aqui é de muito tempo. Israel era assim. Durante muito tempo ficou preso na idolatria. Idolatraram a serpente, porque a serpente curou as pessoas que foram picadas de cobra na época. Idolatraram bezerro, idolatraram os deuses do Egito, idolatraram os deuses da Pérsia, idolatraram e um monte de deuses. Porque constantemente o povo era influenciado pela idolatria. E Deus sempre disse que não deveria fazer nenhuma imagem, não deveria transmitir adoração a outro Deus que não fosse a Ele. Perceba, Deus tem o poder de usar certas coisas para manifestar o seu poder? Tem. Mas essa não é a essência. E a palavra que Deus está trazendo para nós hoje é uma palavra voltada a esse sentido de essência. Qual é a essência? É o nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. Então, por exemplo, eu digo que no nome de Jesus você vai vencer, enfermidades serão curadas, o mal vai sair da sua vida. Só em você crer, confirmar essa palavra dizendo amém, você já está tomando posse da autoridade que há no nome de Jesus. E você não precisa de mais nada. Só do nome de Jesus. Que tem que ser suficiente para curar você. A partir do momento que você diz que precisa de outras coisas para te curarem, é porque você está invalidando o nome que tem autoridade sobre a sua vida. E não há outro poder que não seja pelo nome de Jesus. Não há outro poder que não seja pelo poder que há no nome de Jesus. O nome dele que nos dá acesso, que nos dá autoridade para qualquer outra coisa. Você entende isso? É só com conhecimento que você entende isso. Aí com a falta de conhecimento você vê as pessoas pegando copo, não sei o que, enterrando azeite no monte e fica não sei o que, e pega o paninho, leva para Israel e traz de Israel, porque o paninho de Israel cura, porque o fulano de tal cura. Veja bem, eu não estou atacando aqui a religião, igrejas neopentecostais ou pentecostais que fazem isso. Eu não sou contra, até porque eu creio que Deus pode usar métodos para curar, só que eu acho que o método não é o fim para isso. Eu acho que o principal é o nome de Jesus. E qualquer coisa que ranque o poder que há no nome de Jesus está tirando o sentido do Evangelho. Porque Jesus tem que ser suficiente. Jesus tem que ser suficiente. Só o nome dele é suficiente para curar enfermos e expulsar demônios. Com conhecimento, eu tenho um entendimento que é no nome dele. Entendeu? É no nome que eu sou curado, é no nome que eu sou salvo, é no nome que eu sou liberto. Então, somente com conhecimento eu não vou ser influenciado por outras doutrinas de demônios. Eu vi, por exemplo, nesses tempos, pessoas pregando dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus tem que ser atualizada.
Eu vi pessoas dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada porque ela está desatualizada para os tempos que a gente está vivendo. A palavra de Deus sempre foi a mesma de todos os tempos, desde a época de Jesus. Ela não precisa ser atualizada para a cultura que nós vivemos. Até porque a cultura se multiplica, a iniquidade se multiplica. E se a Bíblia ficar mudando a mentalidade dela para tentar acompanhar a mentalidade do homem corrompido, as coisas de Deus só vão nos distanciar. Então eu prefiro preservar princípios. Porque quem preserva princípios vive promessas. Quem preserva princípios mantém uma vida de essência. Aí você percebe Hebreus dizendo: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração que se fortifique com graça. Ou seja, o meu coração se fortifica com a graça, mas eu só me fortifico com a graça se eu tiver um entendimento que graça é essa. Que palavra é essa? Tem poder de mudar, que tem poder de transformar, tem poder de libertar a minha vida. É através desse entendimento. Eu vou ser fortificado na graça. Eu vou ser fortificado em Cristo. Perceba como é que eu sou fortificado? Eu sou fortificado em Jesus, pela graça que Ele me concedeu. E não com manjares, e não com coisas terrenas, e não com coisas materiais, e não com coisas dessa terra. É em Cristo, é pela graça. É através dele. E não com manjares que nada aproveitam, aos que eles se entregam. É o próprio autor aqui nos alertando a nós estarmos conectados a essa palavra, a essa graça, a esse evangelho verdadeiro que nos transforma e que verdadeiramente nos leva ao céu, nos leva à salvação, nos leva à eternidade com Cristo. Se você não quer ser influenciado pelo tempo que você está vivendo, pelas iniquidades e pela apostasia, é necessário você conhecer a palavra. É por isso que você vai perceber também que toda vez que você lê a Bíblia, sabe, é uma guerra espiritual, né? É um cansaço, é um sono, é um desgaste, é uma inquietação. Você vê, é mais fácil você parar para ver um vídeo de piada do que você assistir um vídeo de alguém pregando a palavra, de alguém que fala do amor de Deus. Por quê? Porque sempre tudo, qualquer coisa que fale sobre as coisas espirituais, são mais difíceis de serem consumidas. Há uma guerra espiritual quando você lê a Bíblia. Por isso que na hora que você lê a palavra dá cansaço, dá desânimo, dá tristeza, dá vontade de dormir. Por quê? Porque o diabo sabe que o conhecimento que tem aqui dentro pode transformar você. Por isso que na hora que você lê, você fica cansado, você fica desanimado, dá sono. O teu inimigo não quer que você tenha entendimento dessa palavra, porque essa palavra vai mudar a sua vida. E só através dela que você vai vencer as adversidades que tem nesse mundo. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Você recebe essa palavra? Então coloca aí embaixo nos comentários. Coloca aí: eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra, eu sou edificado por ela, eu creio, eu não vou ser influenciado por doutrinas estranhas, eu não vou ser influenciado pela mentalidade do mundo, eu vou guardar a essência da palavra, eu vou permanecer na palavra, eu recebo essa palavra. Coloca alguma coisa que mostre o quanto essa palavra está gerando efeito sobre a sua vida.